Tá bom, eu sei que você está cansado de ver vídeo do Pablo Marçal. Até mesmo o episódio da cadeirada você já está saturado. Eu sei disso. Só que hoje pela manhã, ele reproduziu algo que ele tem feito durante toda a sua campanha, que é trazer no seu discurso textos bíblicos que são inseridos na sua fala de forma implícita, fazendo uma apropriação do texto para si mesmo. Eu separei algumas das frases que Pablo disse hoje no vídeo em que ele estava anunciando a sua alta do hospital. Preste bem atenção. Vamos fazer agora uma análise do discurso. A mesma técnica que eu uso no meu livro, em que eu analiso o discurso de Pablo e de Tiago Brunet. A primeira fala dita por Pablo Marçal é: eu fui uma oferta ali. Essa frase ela pode ser trazida para dois contextos bíblicos. O primeiro é uma apropriação da figura de Isaac, o filho que Abraão teria que sacrificar. Essa frase pode remeter a dois contextos bíblicos. Primeiramente, pode ser vista como uma referência à história de Isaac, em Gênesis capítulo 22, onde Abraão estava prestes a oferecer o seu filho como sacrifício. Mas Deus providenciou um cordeiro para substituir Isaac. Isaac é considerado uma oferta poupada por Deus. E essa história é considerada uma história emblemática de sacrifício e obediência ao Senhor. Além disso, a frase também pode estar conectada ao conceito de Jesus como a oferta perfeita, que se sacrificou pela humanidade, conforme o texto que está no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 10. Outra frase dita por Marçal agora, na live pela manhã, foi a seguinte: se achar alguém que eu toquei em algo, eu te indenizo 4 vezes mais. Essa citação faz referência à história de Zaqueu, o cobrador de impostos que, ao ser tocado pelo ensino de Jesus, prometeu devolver 4 vezes mais tudo o que havia extorquido. Essa história está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Além disso, Pablo disse também: vai ter que ter o dia da vingança nessa cidade. A menção ao dia da vingança é uma possível alusão a Isaías capítulo 61, onde o dia da vingança é descrito como o tempo em que se estabelecerá a justiça divina. Jesus também cita esse versículo no Novo Testamento, em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus coloca uma ênfase na expressão o ano assentável do Senhor. Sobre ter levado a cadeirada do candidato Atena, Pablo disse o seguinte: eu te perdoo, pode seguir a sua vida em paz. Essa frase remete às palavras de Jesus ao perdoar seus agressores e pecadores. Um exemplo disso é a oração de Jesus na cruz, onde ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Mais uma vez, Pablo está se equiparando à figura e à pessoa de Jesus. Mas ele não para por aí. Uma outra fala dita por ele na live de hoje de manhã foi a seguinte: pessoas estão levantando falso testemunho a meu respeito. Essa expressão é uma outra expressão religiosa, também contida no texto bíblico. Refere-se ao 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso está em Êxodo, capítulo 20. Uma advertência contra a calúnia e a difamação. E aqui está mais um momento em que ele se equipara com Jesus, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 26, há o relato de Jesus sendo difamado, acusado, sofrendo falsas acusações. Agora vem algo ainda mais absurdo. Perceba, durante a live ele disse que São Paulo não pode ser ocupado, dirigido por pessoas juvenis, pessoas que, abre aspas, se vendem por moedas de prata. Ele continua dizendo, fazendo uma referência implícita à candidata Marina Helena, dizendo que a candidata teria o vendido e o entregado por 30 moedas de prata. Você sabe de onde ele tira essa referência? Ele se coloca como a pessoa de Jesus e Marina como a pessoa de Judas, aquele conhecido por ter traído Jesus e entregado Jesus aos soldados romanos por uma quantia de 30 moedas de prata. Esse relato está no Evangelho de Mateus, capítulo 26.
Perceba, Pablo Marçal está o tempo todo fazendo uso de alegorias bíblicas em que ele se coloca na figura e na imagem e na pessoa de vários personagens bíblicos. Ele fez isso esses dias se comparando a Davi, ele já fez isso se colocando acima de Salomão, ele fez isso esses dias dizendo que ele era o Moisés que iria levar o povo de São Paulo à Terra Prometida, e agora ele se compara a Isaac, ele se compara a Jesus, ele compara a Marina, que até então parecia sua aliada, como Judas. Ele libera o perdão que Cristo liberou na cruz para dar pena. Perceba que todo o discurso dele é construído sobre uma lógica discursiva religiosa, buscando aproximação com a população e o eleitorado evangélico. Mas ele não para por aí. Ele diz o seguinte: quem não erra, que atire a primeira pedra. Essa citação é diretamente retirada da passagem de João, capítulo 8, versículo 7, quando Jesus desafia aqueles que querem apedrejar uma mulher acusada de adultério, dizendo: aquele que de entre vocês está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Olha só que nível que ele chegou. Para encerrar, ele conclui trazendo o que há de mais nítido da sua teologia coach, que é o convite para mentalizar algo que se deseja. Ele diz o seguinte: eu queria que você declarasse na sua mente, vai ser no primeiro turno. Embora não seja uma citação bíblica direta, pode ser uma tentativa de convocar os seguidores a fazer uma declaração de fé, algo comum em contextos religiosos cristãos, onde se acredita no poder da declaração ou do pensamento positivo. Nada mais característico da teologia coach do que isso. O discurso de Pablo Marçal, composto por sua ideologia com traços de violência e religião, traz para a sua audiência a ideia de que ele é alguém divinamente escolhido, de que ele é alguém divinamente separado, de que ele é alguém que o próprio Deus o escolheu para se sacrificar em benefício de um povo. O problema teológico, a princípio, é que o grande Cordeiro de Deus já foi entregue por todo o povo da humanidade. Pablo tenta se equiparar à figura de Jesus, e não há a menor condição de um cristão, genuinamente cristão, não se escandalizar com essas alegorias que ele vem usando. O problema é que o debate político, a polarização política faz com que as pessoas seguem o seu entendimento. Precisamos olhar para o discurso, analisando o discurso e entendendo o funcionamento desse discurso, para então conseguirmos discernir se de fato esse sujeito fala em nome de Deus ou não.